Bom dia, estamos aqui com o Matheus. Isabelle. Natália. Matheus. Você tem alguma religião? Sim, sou cristão. Não, eu sou agnóstica, porém eu pratico bruxaria. Eu sou umbandista. E como vocês acreditam? Qual é a visão de vocês de céu, de inferno, de vida após a morte? O que vem depois da morte? Essa pergunta, ela intriga a humanidade desde seu princípio. Porque, afinal de contas, é muito intrigante pra gente, como a nossa única certeza, que a da morte não é uma certeza absoluta, né? Visto que o que vem depois dela. Nesse seguinte documentário, a gente vai mostrar diferentes perspectivas, além daquele ideal que é céu e inferno, do que vem depois da morte. No hinduísmo e em outras religiões dármicas, a reencarnação existe, mas não é considerada algo positivo. Para os hindus, a vida após a morte acontece por meio do processo de reencarnação, chamado samsara, que é o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Esse ciclo só termina quando a alma atinge a iluminação e é libertada. No hinduísmo, acredita-se que a alma, ou Atman, é eterna e sobrevive à morte do corpo. As ações, pensamentos e sentimentos de uma pessoa, conhecidos como karma, determinam o curso de suas vidas futuras. O karma acumulado influencia onde e como a pessoa renascerá, podendo nascer em uma posição superior ou inferior na sociedade, dependendo de suas boas ou más ações. O objetivo final é alcançar o moksha, a libertação do samsara, que representa a união da alma individual com o divino, com o real, Deus ou Brahman. Existem diversos caminhos para atingir o moksha, conforme as diferentes escolas do hinduísmo. Alguns destacam a devoção a um deus, Bhakti, outros enfatizam o conhecimento profundo sobre a natureza da realidade, Jnana, e há também os que seguem o caminho da virtude e da ação correta, Karma. Essas crenças oferecem uma visão de continuidade e propósito para a vida, que é vista como uma jornada de evolução espiritual até que a alma alcance a libertação e a plenitude. Para os judeus racídicos, a visão da vida após a morte está profundamente ligada à espiritualidade e ao misticismo judaico. Surgido no século XVIII sob a liderança do Rabino Baal Shem Tov, o racidismo valoriza o papel da alma na continuidade do mundo. No judaísmo, a crença na vida após a morte não é claramente definida, mas aparece em textos místicos como o Zohar e outras obras da Cabala, que influenciaram o pensamento racídico. De acordo com essas tradições, a alma é imortal e a morte é uma transição para um estado espiritual superior. A vida terrena é vista como temporária, um período de aprendizado e crescimento espiritual, enquanto a morte marca o retorno da alma à sua origem divina e sua aproximação de Deus. A vida após a morte inclui conceitos como Gehinnom, uma espécie de purificação para limpar os pecados da alma, e o Gan Eden, que seria o paraíso, onde as almas justas se conectam diretamente à luz divina. A intensidade dessa conexão depende do nível espiritual alcançado durante a vida, sendo o estudo da Torá, a oração e as boas ações fundamentais para elevar a alma. Há também a crença no renascimento, ou Gigul, onde algumas almas retornam à Terra para completar missões espirituais inacabadas. Esse ciclo continua até que a alma atinja a perfeição necessária para sua união final com Deus. Para os judeus racídicos, a vida após a morte não segue os conceitos ocidentais tradicionais de céu e inferno. Em vez disso, é vista como uma continuidade espiritual, onde a proximidade com a luz divina reflete as ações e o desenvolvimento espiritual alcançados na vida. Uma mitologia nada mais é que uma religião que tem poucos adeptos. Todas elas são muito antigas e as visões da vida após a morte eram bem diferentes das interpretações atuais. Porém, também existem semelhanças a serem encontradas. Após a morte na mitologia grega, a alma ia para um lugar chamado Rio Estige. Este rio é feito de almas e para conseguir navegar deve-se pagar 2 moedas ao Caronte, o barqueiro de Hades, ou a alma daquela pessoa se torna parte do rio. Se as moedas forem pagas, aquela alma pode ser levada ao Tártaro ou para os Campos Elíseos. O Tártaro é o submundo da mitologia grega, um abismo sombrio e o ponto mais baixo do universo, para onde são enviados os monstros, os titãs e aqueles que cometem pecados imperdoáveis. Os Campos Elíseos são um jardim criado por Perséfone,
onde as almas virtuosas podem descansar em paz. De acordo com a mitologia nórdica, o pós-morte dos guerreiros mais nobres e destemidos é serem levados a Valhalla, o palácio do deus Odin em Asgard, por valquírias. As valquírias são figuras femininas sobrenaturais responsáveis por levar a alma dos guerreiros mortos para Valhalla. Já aqueles que não morreram em combate iam para Helheim, o reino dos mortos, domínio da deusa Hel. Esta mitologia prevê o Ragnarok, o Apocalipse, que seria uma batalha cataclísmica entre as forças do bem e do mal, resultando no fim do mundo e de todas as criaturas. Após a destruição haveria um renascimento do mundo e de alguns seres mitológicos. Existem poucas informações sobre o pós-vida céltico, mas todas relatam a existência de um outro mundo. Este lugar seria o local de descanso para as almas daqueles que partiram e o local eterno para as almas imortais. É importante destacar que não existe inferno para o pós-vida celta. Eles acreditavam que os pecados eram pagos em vida. A retratação mais popular deste outro mundo na mitologia irlandesa é o Tir na Nog, que seria a terra da juventude eterna. Descrito a seguir no conto de Oisin e Niam, a descrição é realizada pelas palavras de uma donzela em um cavalo branco. A terra da juventude é encantadora, além dos sonhos, mais justa e mais bela do que olhos alguns puderam ver. Durante todo o ano a fruta está na árvore a crescer, e a flor está plena em floração pelas árvores. Lá destilam mel silvestre por toda a floresta. O vinho e o hidromel nunca hão de faltar. Nem dor e nem doença poderão nela habitar, e nem morte e decomposição jamais existirão. Onde a arte e todas as atividades prazerosas se reúnem, a música ressoa pelo espaço com naturalidade. O ouro e as joias brilham na eternidade, ofuscando esplendores nunca sonhados pelo homem. De acordo com o espiritismo kardecista, ou seja, segundo Kardec, existe vida após a morte. Além disso, existe um período de preparação do espírito até sua volta para o plano físico, a vida em forma de carne. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil será a forma do perispírito. A evolução de um espírito pode ser classificada através de alguns critérios. Os espíritos de terceira ordem são espíritos imperfeitos, aqueles que predominam a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más, que lhes retardam o progresso, aqueles que estão presos aos bens materiais e que não têm consciência da culpa, não se conhecem e que não estão prontos para tal. Espíritos de segunda ordem são bons espíritos, os seres em que o desejo do bem é predominante, aqueles que já têm consciência de seus atos durante a vida e que ainda necessitam de reencarnar, assim como os de terceira ordem. Por fim, os espíritos de primeira ordem são espíritos puros, os que já chegaram à perfeição, já estão no estado máximo de evolução. O desencarne é o ato da morte, a separação do corpo da alma. Após o desencarne, dependendo da ordem do espírito e seu estado de vibração mental, poderá ser conectado voluntariamente com um dos mundos transitórios, respectivamente o umbral ou limbo é um estado vibracional onde espíritos de terceira ordem permanecem devido a sentimentos como ressentimento, ódio, raiva, culpa, revolta, ambição, dor, luto e decepção. Não é um castigo, mas resultado das escolhas do próprio espírito. Este ambiente, semelhante a um deserto, é escuro e sufocante, com rios, cavernas e cidades formadas pelos pensamentos dos espíritos que ali estão. A saída só ocorre por meio do autoconhecimento e do perdão, quando o espírito está pronto para ser resgatado por entidades benevolentes. O plano físico, ou a Terra, é o local onde espíritos da terceira ordem também podem estar. Porém, os que estão em estado de perturbação, que ainda estão fortemente presos à matéria, que não tinham conhecimento do processo após a morte, estes continuam a agir como se ainda estivessem vivos. Espíritos que durante a vida experienciaram e se viciaram na matéria, sexo, drogas, álcool, tabaco, continuam buscando pelos mesmos prazeres após a morte. As colônias espirituais ou cidades espíritas são comunidades em que espíritos errantes criam moradia por um tempo antes de novas reencarnações. Existem variados tipos de cidades espirituais, como por exemplo as colônias socorristas. O objetivo dessas colônias é amparar espíritos presos ao mundo material por algum motivo. Já as colônias correcionais têm por objetivo o atendimento aos suicidas, aos pervertidos sexuais e toxicômanos. Existem também colônias espirituais para aprendizados, entre outros. São cidades com edifícios sólidos.
O terreno fortemente arbóreo abriga bibliotecas, espaços de lazer, hospitais, árvores, parques, casas, jardins, pátios, prédios e etc. Geralmente, esses espíritos estão aguardando sua próxima reencarnação. Existem também colônias espirituais mais evoluídas. Nelas se encontram os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, que podem reencarnar, porém apenas em caráter de missão ou auxílio de planetas menos evoluídos. Allan Kardec define a reencarnação como o retorno do espírito à vida corpórea em um novo corpo, visando evoluir espiritualmente. Com exceção dos espíritos de primeira ordem, todos reencarnam diversas vezes para aprendizado. Após a morte, o espírito avalia sua evolução com mentores e decide entre permanecer no plano espiritual, ajudando encarnados, ou retornar à Terra. Os planos reencarnatórios são organizados pelos construtores da vida, considerando o histórico de cada espírito, demonstrando a justiça divina, que não impõe sofrimentos eternos pelos erros passados. A reencarnação explica a diversidade de destinos e ocorre com propósitos específicos. Missão, que seria a tarefa especial para poucos, provação, que seria testar a superação de desafios, ou expiação, que seria na maioria relacionada a débitos kármicos por escolhas passadas. No Brasil, existem diversas religiões que têm raízes africanas, mas comentaremos sobre a Umbanda e o Candomblé. É importante mencionar que ambas as religiões são muito diversas, portanto é possível que uma pessoa umbandista ou candomblessista não se identifique com o que será citado. A Umbanda tem uma mistura muito grande de crenças e saberes. Por este motivo, grande parte das crenças sobre a vida após a morte e reencarnação vem do kardecismo. Logo, a Umbanda acredita na reencarnação como forma de evolução e no ideal de umbral e colônias. Uma diferença pode ser encontrada no conceito de Aruanda, que muitos umbandistas acreditam. Este local seria onde os orixás e entidades cultuados estão, para onde o espírito evoluído iria. A origem deste conceito está nos escravos africanos. A palavra Aruanda pode ser relacionada com a palavra Luanda, que coincidentemente é a capital de Angola. Este local, como uma espécie de paraíso onde estão todas as divindades cultuadas, é relacionado à vontade dos escravos de voltarem para o seu país de origem, o berço de sua cultura e religiosidade. A questão de vida após a morte para o candomblé é muito divergente, a depender da nação e raiz de cada terreiro, tem uma crença diferente. A morte não é o final ou considerado algo ruim. O candomblé é uma religião pautada na ancestralidade. A morte significa a passagem do Aie, que seria a terra, para o Orum, que seria o céu, local onde estão os orixás. Para alguns, os espíritos que não cumpriram sua missão na terra reencarnarão. Em contrapartida, existe uma visão de que aqueles que passaram pelos processos iniciáticos da religião não reencarnam mais. Além disso, para algumas raízes não existiria a reencarnação. O questionamento levantado por esses candomblecistas seria: se o candomblé é um culto à ancestralidade, quem seriam os ancestrais a serem cultuados se estes estariam como reencarnados na Terra? Falei quando começar a gravar. Bom dia, estamos aqui com o Mateus. Mateus, você tem alguma religião? Sim, sou cristão. E como vocês acreditam? Tipo, qual é a visão de vocês de céu, de inferno, de vida após a morte? Bom, eu acho que assim, a vida após a morte, ela é o que nós podemos pensar numa reconciliação plena da criatura com o Criador, né? Então, do homem com Deus. E aí uma das perguntas que você pode me fazer é reconciliar o quê, né? O que seria essa reconciliação? Se a gente for pensar um pouco na natureza humana, né, de acordo com o cristianismo, nós conseguimos enxergar de fato que é uma natureza má, né, que muitas vezes é chamado de pecado. Então, quando a gente começa a parar para pensar na situação do mundo, você vê todo esse estado de ganância, guerras, pessoas que querem se dar bem em cima das outras, tudo, né? Então a gente vê que tudo isso é essa influência do mal. Quando a gente pensa na morte para o cristão, é o fim dessa luta diária, né? Então aí é quando a gente tem essa reconciliação perfeita, né? Então isso que seria essa vida após a morte, né? E
é interessante porque tudo isso vem também de um olhar individual. Porque para ter essa salvação, essa reconciliação, em primeiro momento a gente tem que aceitar a nossa natureza pecaminosa, né? Esses erros que nos acometem, né? Se arrepender desses erros que muitas vezes nós cometemos diariamente, né? E através do sacrifício, no caso de Jesus, reconhecer que é o meio que acontece aí a purificação de todos esses erros. Então, por isso que eu falo que para o cristão a morte é o começo, né, de uma vida reconciliada, né, da criatura com o Criador. Erros todos cometemos e todos vamos continuar cometendo. A salvação ela acontece quando você reconhece esses erros, né, se arrepende deles e aí você aceita Cristo, né, como o ato de se entregar, de dar a vida por nós como sendo aquilo que nos redime desse mal, né? Então, não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. Então, assim, é nesse contexto. O perdão é por todos os pecados, aqueles que você cometeu, comete e cometerá. Certo? Entendi. Obrigado, Matheus. Imagina. Bom dia, estamos aqui com a Isabelle. Isabelle. Você tem alguma religião? Não, eu sou agnóstica, porém eu pratico bruxaria. Entendi. Vocês têm alguma visão de vida após a morte? Vai depender muito da vertente que você vai perguntar, porque na bruxaria nós temos inúmeras vertentes. Desde a natural, aqui seria a bruxaria verde, até bruxos caóticos, bruxos satanistas, bruxos luciferianos. Então cada um vai ter uma visão diferente sobre a vida após a morte. E eu, particularmente, como uma bruxa eclética, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, muitos estudos. Porque, foi como eu falei, várias vertentes vão carregar alguma coisa. Então, por exemplo, vão ter vertentes que vão acreditar que sim, existe uma vida após a morte, que vai ter a reencarnação, que a gente vai voltar aqui para melhorar como ser humano, para a gente aprender as nossas lições kármicas. Ou outras que vão virar e falar, não, temos só essa vida, e é isso, não vai existir vida após a morte. Bom dia, estamos aqui com a Natália, Natália. Qual que é a sua religião? eu sou umbandista. Umbandista? Eu fui criada na espírita kardecista e a Umbanda acaba sendo um desdobramento dela, mas tipo, fui criada mais na doutrina espírita. E vocês acreditam em vida após a morte? A gente não acredita em vida após a morte, né? A gente acredita em vida espiritual. Então, na verdade, para quem é espírita, aqui é que é a passagem. Então, a gente acredita em plano espiritual como uma verdadeira morada. E aqui é uma passagem. Então, a gente acredita que somos reunidos por o que a gente chama de egrégora, que são as afinidades espirituais entre os indivíduos. Então, eu e você temos um karma espiritual, um desalinhamento energético. Então, na morada espiritual existe um acordo, existe como se fosse um débito. Não que exista um grande juiz que nos julgue, mas esse desequilíbrio energético faz com que a gente se encontre a próxima vez que a gente vem para esse karma. Então, a gente espírita acredita que a passagem da carne é uma passagem de provação de karma, uma passagem de crescimento, de evolução. O grande lance é você pegar esse desafio e transformar ele em crescimento. E aí, com o passar do tempo, o que era um descompasso energético vira um espírito irmão, vira uma egrégora, vira seres unidos pela caridade. Então, a gente acredita que reencarnamos para perpetuar o senso da caridade do bem ao próximo, entende? Você não nasceu, você reencarnou. A gente não vê dessa forma, não é um nascimento novo, um restart. Você já teve 1000 moradas, você já teve 1000 vivências. E a gente percebe isso com algumas habilidades inatas, com algumas coisas que a gente traz de outras. E talvez nem lembra, ou às vezes lembra. Então, não é que a gente nasce com um débito. A gente nasce com uma missão, com um propósito. A gente nasce com inúmeros aprendizados. Se não precisássemos aprender, a gente não estava aqui. Então, os espíritos evoluídos, para quem é espírita, ele não coabita esse espaço kármico. É como se fosse a gente enfiar o dedo numa tomada com uma eletricidade muito forte. Então, nós não temos afinidade energética para enfiar o dedo na tomada. Então, a gente tem outra energia, uma energia mais baixa. Então, ao longo das nossas vidas, a gente vai meio que se polindo, se melhorando e eventualmente a gente vai para outro plano? Isso. E aí você vira mentor.
aí E você vira ajuda outras pessoas nas passagens delas? Não só você ajuda nas passagens, mas ajuda como os espíritos amigos nos ajudam nessa encarnação. Então eu tô aqui, mas eu tô aqui sendo ajudada pelos meus espíritos amigos. E esses espíritos amigos, eles são guardiões, são guias. Eles nos acompanham a um caminho melhor. Entendi. Obrigado. Entendeu? Nada.